porque somos gratos a Ti por tudo que o Senhor faz na nossa vida, pelo livramento, Pai, pela Sua presença constante no nosso dia a dia, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua grandeza, ó Deus, porque o Senhor é fiel para com cada um de nós. E entregamos esse culto, ó Pai, ao Senhor. O Senhor, ó Pai, receba, Deus, com a gratidão dos nossos corações. Fica com o Teu povo, ó Deus, que haja, ó Pai, nessa noite, vidas sendo transformadas pelo Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus, o Teu povo que se reúne somente para Te adorar, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou estar convidando o Ministério da Vida.
que você saísse do seu lugar e desse um abraço no seu irmão. E diga a ele: olha, Jesus te ama. Mas pode romper esse desejo no seu coração. Consciente que Jesus te ama muito. E seu amor é imensurável. O Senhor nos ama. E não pode esquecer disso. Sua morte não foi em vão. O Senhor te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tão pouco a mim. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Todavia vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, onde estará o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tem ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ele glorificará, porque será do que é meu, e o dará parecido a vocês. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Mas o pouco já não me verão, e o pouco mais me verão de novo. Então os discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com isto? Mais algum tempo e já não me vereis mais, e momentos depois eu me verei de novo. E por que vou para o Pai? Mas Jesus já sabia o que desejava perguntar e lhe disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. 20. A mulher que está dando a luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Assim acontece com
te amo, porque Ele me ama. E isso é amor, não tem outra palavra. Que o Senhor possa ser louvado todos os dias da nossa vida. Amém? Eu convido você a sentar e nós vamos estar louvando a Deus no momento de oração. E para tanto, nós vamos estar rogando a Deus, né? Por todos os pedidos que têm sido colocados diante do Pai. Eu vou convidar para esta oração a nossa irmã Elizabeth. Ela vai estar orando, né, por esses pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus e glorioso Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de falar contigo. Nós te agradecemos a Deus pelo tanto sacrifício feito a cada um de nós, ó Deus de amor. Nós não merecemos nada de ti, mas foi pelo seu tão grande amor que enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Mas para a honra e glória o Senhor vive e reina em nossos corações e reina em nossas vidas. Agora, Santo Deus, ser com cada pedido levantado diante do teu altar, ser com os pedidos de saúde, ó Pai de amor, restabeleça a saúde física e espiritual, pedidos de porta de emprego, que o Senhor possa abrir, ó Deus de amor, e contemplar os seus servos, ó Deus de amor, para que eles possam sustentar os seus lares, pedidos, Santo Deus, de cura espiritual, meu Pai de amor, liberta a mente, ó Deus de amor, todo o teu povo, todos os desanimados, traga-os de volta, Santo Deus, para o teu aprisco santo, pela tua igreja, pelos projetos, pelo crescimento. Toma cada organização nas tuas mãos, que o Senhor possa estar fazendo, agindo, movendo tudo isso, e que nós, como servo de Deus, tenhamos a capacidade, ó Deus de amor, de mostrar a esse mundo tão carente que o Senhor é amor, que o Senhor nos ama, que o Senhor não quer que ninguém se perca. Obrigado pela tua serva frente, obrigado por este mundo. Receba, ó Deus de amor, com cheiro suave, todo o nosso louvor, toda a nossa oração. Perdoa, Pai de amor, os nossos pecados, os meus pecados de palavra, pensamento, obra e atitude. Seja conosco e que a tua igreja possa ir avante, possa caminhar a passos largos para o alvo da soberana vocação que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Graças eu te dou pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar agora dedicando ao Senhor os dízimos e oferta. Nós vamos estar louvando a Deus. E se você veio preparado, esta oportunidade, né, de dedicar ao Senhor aquilo que lhe pertence.
Temos mais algum? Então vamos estar orando. Vou pedir para que Davi, você vai estar orando pelos dízimos e ofertas e o pastor vai estar orando pelo Miguel. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, primeiramente muito obrigado por estar no seu testemunho, Pai. Senhor, peço que abençoe a vida do Miguel, Pai, a família dele, Senhor, que ele possa ter muitos anos de vida, Pai, que ele possa seguir seu caminho, Senhor, possa ter tua aprendizado, Pai. Senhor, também, Pai, muito obrigado pelos dízimos e ofertas, Senhor, que possa ajudar a igreja cada vez mais, Pai, com suas financeiras, construções, é isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por cada criança que se faz presente neste local de adoração, Senhor. Te agradecemos porque elas iniciam a vida espiritual delas aqui, desenvolvem, mas necessitam ser cuidados em todas as áreas da vida. Mas aqui, ó Deus, nós temos o privilégio de ajudá-la naquilo que é a vida espiritual delas. Mas, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja atuando na vida do Miguel, seja com a sua saúde física, seja com a vida dele como um todo, ó Deus, que o Senhor esteja atuando, guardando, livrando, dando orientação aos pais para que possa, assim, cuidar da melhor forma possível do Miguel e aquilo que fugir à capacidade deles, que o Senhor continue entrando com a tua providência, trazendo livramento, discernimento e que o teu poder possa se manifestar na vida do Miguel e através da vida dele. São essas bênçãos que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Miguel. Vamos louvar o Senhor em Salmos, capítulo 95, versículo 1. Já convido meus irmãos a vir à frente. Nós vamos estar louvando junto com a igreja um cântico Agnus Dei. Diz assim a palavra de Deus: vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. É só Ele, Ele é digno, o Senhor é grande, Ele é poderoso entre as nações.
escolheu um novo para que ela julgasse o Salvador do mundo. Maria, você sabia? Será que você imaginava? Mas o Senhor sabia tudo, porque antes de tudo, Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida.
E essa esperança que nos faz e nos mantém vivo. Eu convido o grupo para estarmos cantando, que vibra dentro de nós, quando nós aguardamos o Senhor.
e colocando diante do altar do Senhor, né? O pastor Luiz Marcelo estará trazendo a mensagem, logo nós estaremos voltando também no final do culto. Oremos assim. Santo glorioso Deus, glorioso Pai, primeiramente colocar em tuas mãos as crianças, ó Deus. Senhor, fruto das casas, fruto dos lares que o Senhor construiu, que o Senhor permitiu que se unissem, Pai. Ó Deus, decretada a nossa vitória foi, porque a vitória de Cristo foi na cruz. A pedra foi removida muito depois do que aconteceu na cruz, do sacrifício. Houve uma pedra removida, Pai, que como mais cedo foi dito, não precisava ser removida para que o Senhor saísse dali. Mas para que aqui que estão hoje entendam que nós precisamos de quem saiu dali, que nós precisamos receber, e as crianças, ó Pai, são lembretes daquilo que o Senhor pode fazer por nós, daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, das casas, das famílias. Eu sei que Satanás tem estratégias, eu sei que muitas armadilhas estão sendo colocadas, amadas, e muitas vezes caímos, Deus, mas mais poderoso é o teu sangue, mais poderoso foi a tua vitória na cruz, mais poderoso foi as mãos que removeram aquela pedra, Pai. Então, em nome de Jesus, que as pedras que hoje prendem esses corações, que não entendem, ó Pai, o poder que o Senhor quer fazer nas famílias, nas vidas, do que o Senhor tem preparado, que elas sejam removidas e caiam por terra. Toda iniciativa de Satanás, o inimigo já foi derrotado, ele vai tentar até o final, mas até o final nós vamos perseverar em oração pelas casas, pelas famílias, pelas vidas, pelas crianças, ó Deus. Entregue-nos a tua vontade, pelas palavras do teu servo, que se dedicou, que se consagrou, que se preparou para entregá-las a nós, ó Pai. O teu Santo Espírito poderosamente se derrama, Deus. Os ouvidos se abram, os corações se abram, pois aqui será ministrada a sua palavra, e quem tem ouvidos ouça, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Tivemos muitas participações, mas nenhuma delas fomos das ovelhinhas, né? Queridos, hoje pela manhã tivemos uma manhã maravilhosa, o qual nós celebramos ali a ressurreição, nós celebramos a comunhão que o Senhor proporciona através dele entre nós, o corpo de Cristo reunido. E nesta noite nós continuamos com esse propósito de adorar aquele que nos salvou, aquele que nos ama, aquele que nos resgatou, que tanto conquistou, tanto fez e tanto tem feito por cada um de nós. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, estarei lendo do versículo 1 até o versículo 12. Peço à igreja em reverência à palavra de Deus, aqueles que encontrarem, queiram se colocar de pé, por favor, e acompanhem esta leitura e façam isso de uma forma muito reverente, pois o Senhor se encontra em nosso meio e Ele quer falar conosco. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amado Deus, que seja o Senhor, somente o Senhor, a ministrar o nosso coração, que nada, Deus, nada venha impedir com que o Teu poder se manifeste na nossa vida. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Queridos, há situações na nossa vida que consideramos ser o nosso pior momento. E talvez até seja, talvez de fato, aquele momento que nós estamos vivendo, ou que de repente já vivemos, seja um momento muito difícil para nós, o pior da nossa vida. Mas nós precisamos desenvolver uma vida de confiança, não em nós, porque essa confiança é falha, não naquilo que os recursos humanos, porque esses recursos são falhos, mas temos confiança naquele que tem poder de fato para resolver todas as coisas, aquele que tem poder para não somente oferecer uma solução, mas ele, acima de tudo, ele ser a solução dos nossos problemas. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que não precisava, mas se colocou à nossa disposição para ser Senhor da nossa vida, para ser o Salvador, para ser o nosso libertador. Não há impossibilidade nele, irmãos, e nós precisamos acreditar nisso. O nosso Deus não sabe o que é derrota, e nós precisamos viver isso na nossa vida. E nós conseguiremos viver isso se vivermos uma vida de fato dedicada a Ele, uma vida em que de fato ela pertence a Cristo. Eis o dever dos servos de Deus: amar a Deus, conhecer a sua palavra e nela confiar. Se nós estivermos falhando em uma dessas três coisas, nós estamos seriamente comprometendo o nosso futuro. E não somente o futuro desta vida, mas aquilo que nos espera, porque chegará o dia em que cada um de nós dará conta daquilo que viveu e como se comportou. Então, queridos, dificuldades virão, mas nenhuma delas pode impedir um filho de Deus de amar a Deus sobre todas as coisas. Nenhuma dificuldade pode impedir o servo de Deus de acreditar no poder que emana do trono de glória e graça. Nenhuma circunstância pode nos impedir de apresentar uma adoração viva ao Senhor, uma adoração fervorosa ao Senhor. Nada e nem ninguém pode nos impedir ou deveria nos impedir de nos colocar à disposição de Cristo, o Senhor. Vivendo desta forma, irmãos, passaremos por nossas lutas, teremos sim lutas, dificuldades, talvez seja uma após outra ou uma mais difícil que outra, mas como verdadeiros filhos de Deus, nós teremos uma atitude, uma postura de filhos do Senhor, porque passaremos por essas coisas, passaremos por essas circunstâncias, louvando aquele que é digno de ser louvado. Talvez a gente não consiga expressar isso através de um cântico, mas através de uma vida que não abre mão da comunhão com o Senhor, pois Ele tem nos proporcionado
grandes bênçãos. Até mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor tem atuado grandemente na nossa vida. E por isso nós deveríamos passar a ter uma atitude como o salmista Davi teve. No Salmo 30, ele reconhece os seus problemas, ele reconhece as suas dificuldades, mas ele reconhece o poder de Deus na vida dele. E ele diz lá no Salmo 30, versículo 1 ao 5, adorando o Senhor, uma oração de louvor ao Senhor: ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembre do que o Santo Deus tem feito e lhe dê graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Nestes versículos de louvor, adoração, de uma oração que o salmista Davi faz a Deus, irmãos, tem muito da nossa vida. Talvez você não tenha chegado ao ponto de morrer fisicamente, mas com certeza nós vivemos em perigo de vida espiritual. Paulo, o apóstolo irmão Paulo, orou aqui algo muito importante que foi colocado e talvez não foi cumprido no momento de oração. Todos nós temos escolhas a serem feitas. A primeira escolha: ser filho de Deus ou criatura de Deus. Dependendo do tipo de escolha que nós fazemos, coisas podem ocorrer na nossa vida, e coisas do mundo espiritual, coisas em que muitas pessoas não acreditam, mas estão sofrendo influências a respeito deste mundo espiritual. Não importa se você diz que acredita em demônio ou acredita em Deus, se você não vive uma vida dedicada ao Senhor, você está sob influência do mundo espiritual. A misericórdia do Senhor vai atuar na sua vida para impedir que coisas piores venham a acontecer. Mas você está sob risco, sob o risco de morte espiritual. Como servos de Deus, muitas vezes nós sofremos ataques do inimigo e a gente sente a opressão do inimigo. Mas essa opressão, ela não nos levará a uma morte, porque Cristo nasceu no nosso coração e nós entregamos a vida a Cristo Jesus e acreditamos que Ele não ficou naquele túmulo, mas Ele ressuscitou. Mas aquele que não tem Cristo no seu coração, a Ele não entrega a sua vida, ele sofre a opressão, mas essa opressão pode virar possessão. E muitas vezes as pessoas acham que, mas eu não traí a minha esposa, mas eu não roubei, eu não matei. Quantas vezes as pessoas elas estão numa situação sem saber, e por causa, às vezes, simplesmente de acessar sites que não devem ser acessados, simplesmente por compactuar de algumas coisas que não deveriam compactuar. Então, queridos, voltando ao que o salmista disse, por mais que nós não estejamos ou não tenhamos vivido a experiência de quase morte física, com certeza todos nós vivemos uma questão de quase morte espiritual. Louvado seja o Senhor, que nos deu a oportunidade de ainda há tempo reconhecer os nossos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma e vivermos uma vida dedicada a Ele. Dou início a essa mensagem com essas palavras.
Porque o dia de hoje nós celebramos a maior vitória da humanidade, a ressurreição de Cristo Jesus. Isso tem implicações, queridos, não somente para a vida futura, quando a vida aqui virá, mas a ressurreição de Cristo, ela tem implicações também na vida terrena. Pois de todas as terríveis coisas que ocorrem na vida e nos fazem sofrer, em nada se compara com uma alma prisioneira de Satanás. Você pode pensar nas maiores dificuldades, você pode pensar nos maiores problemas. Talvez você esteja vivendo isso nesse exato momento. Você esteja preocupado com uma grande luta, mas nada se compara a viver uma vida cativa de Satanás, prisioneiro de Satanás, o qual ele dita aquilo que você tem que ser dentro da sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida como um todo. Você é um cativo de Satanás e muitas vezes a pessoa é cativa sem saber. Ela tem explosões, ela tem raiva, ela tem algo dentro dela que ela não sabe o que é, mas é simplesmente uma resposta de uma decisão não tomada, ou de uma decisão tomada de uma forma errada. Essa pessoa não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela não experimenta aquilo que a ressurreição de Cristo traz para nós. Uma grande também mensagem e uma grande representatividade está aqui na ressurreição, irmãos. Porque precisamos morrer para este mundo, para nascer para Cristo. Precisamos viver como nova criatura, como alguém que nasceu de novo. O nosso maior inimigo, irmãos, não venceu naquele momento em que o nosso Salvador passou por todo aquele momento triste e desagradável de humilhação. Naquele momento que ele achava que estava saindo como vitória, na verdade, naquele exato momento, ele foi vencido. Como o salmista Davi, nós temos a oportunidade, se ainda não fizemos, de um dia lançarmos o nosso coração diante de Deus, de um dia nos colocarmos diante do Senhor e clamar pelo favor dEle, de gritar pelo favor dEle, de pedir ajuda a Ele. E sabe qual é o nosso principal, o nosso maior problema? É a nossa alma doente, que precisa ser curada. Davi, ele menciona a respeito de uma cura física, irmãos. Mas a maior cura, a melhor cura que nós precisamos, aonde está a raiz de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, está numa alma não curada, não tratada, não regenerada, não liberta. Então, queridos, nós precisamos fazer como Davi e clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, me salva, me trata, me liberta, faça algo na minha vida, me tire dessa situação de morte espiritual. Agora devemos não somente proclamar sobre esta bênção a partir do momento que nós recebemos ela, mas nós precisamos viver, irmãos. Precisamos viver aquilo que o Senhor traz para a nossa vida. Precisamos desfrutar disso, mas precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. É claro que ainda passaremos por momentos de choro, ainda passaremos por momentos de dor, mas toda essa etapa difícil durará um tempo terrestre, porque tem seus dias contados. Se o Senhor não atuar na nossa vida, ainda hoje o Senhor atuará na eternidade. E é isso que importa. Talvez você que está me escutando esteja cheio de dúvida e colocando uma sérias e várias questões a respeito dessa teologia. Será que importa mesmo essa vida futura? Será que importa mesmo eu me preocupar com aquilo que eu não estou vendo, eu não sei como é
Queridos, olhe para os hospitais. Olhe para as pessoas que muitas vezes falam: eu não acredito mais em Deus. Olhe para o momento delas quando elas estão no momento final. Olhe para aquela pessoa que está sendo chamada para prestar conta. Olhe para o desespero de uma pessoa sem Jesus. Qualquer servo de Deus que tenha comunhão com o Senhor, ele consegue perceber quando aquela pessoa está com a ação do Espírito Santo e quando o Espírito Santo não está aí, porque isso é notório. O mundo espiritual é nítido, ele existe. Então, quando Jesus, irmãos, passou por tudo aquilo, ele passou para nos trazer um resultado. E o resultado disso tem tudo a ver exatamente com a sua morte e ressurreição. Em muitos aspectos tem a ver, irmãos. E há muitas semelhanças na morte e ressurreição de Jesus com a nossa vida. Quando Jesus foi humilhado, quando ele foi crucificado, havia muitas testemunhas. Muitas pessoas enxergaram aquele momento. Muitas pessoas viram Jesus naquela situação e consideraram ele como um pobre coitado. Consideraram ele como um derrotado. Mas quando Jesus ele ressuscita, ninguém estava presente. Ninguém viu o momento da ressuscitação. Somente o Pai e as testemunhas celestiais. Somente eles puderam contemplar aquele momento. Porque as pessoas viram foi o resultado daquela ação divina. Porque as pessoas viram foi o túmulo vazio. Porque as pessoas viram foi exatamente a ação de Deus completa ali, irmãos. O momento da ressurreição foi entre pai e filho. O mundo só viu o resultado. E o mundo hoje, aqueles que creem, podem dizer, podem afirmar com toda a convicção: aquele que morto estava, agora vivo está. Ele está entre nós. Ele faz parte da nossa vida. Não como uma pessoa qualquer. Não faz parte da nossa vida como uma ideologia. Não faz parte da nossa vida como uma teoria. Mas faz parte da nossa vida nos influenciando. Faz parte da nossa vida nos tratando. Faz parte da nossa vida de forma que as pessoas conseguem sentir de fato que Deus é conosco. E não somente isso, as trevas sentem que Deus está presente na nossa vida. Porque algo aconteceu. Aquilo ali não foi simplesmente uma história. Foi a derrota das trevas. E as trevas sabem disso. E tanto sabem que sucumbe diante do nome de Jesus. As pessoas podem duvidar, as pessoas podem falar, mas diante do nome do Senhor Jesus, toda e qualquer situação de trevas cai. Não resiste, irmãos. Porque há um poder ali, há uma autoridade ali, há uma verdade ali, irmãos. Uma verdade que muitas vezes nós não acreditamos e não usufruímos do poder que tem nesse momento. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. É a vitória sobre algo poderoso, algo que o homem não consegue lidar. É o poder manifesto de Deus, irmãos. O fôlego divino da eternidade passa a agir sobre as nossas vidas. O que as pessoas muitas vezes virão na nossa vida, irmãos, virá, de repente, nós verão a gente como vencidos pelo tempo, vencidos pela enfermidade, vencidos pelo cansaço, mas na verdade, nós estaremos ganhando. Nós estamos ganhando desde já o fôlego divino da eternidade.
algo que é poderoso, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, pois nesse dia nós veremos o nosso Salvador face a face, e todas as nossas dúvidas sobre quem Ele é, sobre como Ele é, estarão dissipadas. Todas as nossas questões não importarão mais. Como é dito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 ao 4, então veremos a cidade santa, a nova Jerusalém. Ouviremos a voz vinda do trono dizendo que o próprio Deus morará conosco e nós seremos povo dele. Em nossos olhos não terão mais lágrimas, não nos preocuparemos mais com a morte, porque ela está vencida. Não teremos tristeza, não choraremos, não sentiremos dores, pois as coisas velhas terão passado e tudo será novo. Sabe que o túmulo vazio tem a ver com a tua dificuldade, tem a ver com a tua vida hoje? Sabe aquela sensação quando está chegando o final de semana, depois de uma longa semana, uma difícil semana? Sabe? Aquela semana de perturbação na tua mente? Sabe aquele período, depois de quase um ano que está chegando as férias? Aquela sensação? Sabe aquele sentimento quando você está desejoso, está precisando muito de algo, e alguém fala para você, aquilo que você precisa vai acontecer. Sabe esse sentimento? Nada se compara àquilo que espera os filhos de Deus. O descanso que você imagina não se compara com o descanso de Deus. A falta de preocupação que você imagina vivenciar, a falta de labutas que você pensa, nada se compara a estar na presença de Deus. Eu poderia tentar explicar para você o que é viver na presença de Deus na eternidade, mas eu falharia cabalmente, porque nada se compara a isso. Precisamos viver esta vida que o Senhor prepara para nós, irmãos. Precisamos viver a vida que o Senhor tem nos dado, considerando como um breve momento de trabalho, enquanto esperamos pelo que está por vir. Precisamos viver essas dificuldades, sim. Precisamos lidar com elas, sim, mas com uma expectativa real daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por um período determinado, teremos que lidar com o sofrimento, mas esses dias de labutas estão contados, irmãos. E tudo isso que o mundo tem apresentado para nós é algo passageiro. Contudo, o que está por vir é melhor, é perfeito e é eterno. Talvez você esteja faltando viver com essa paz, com essa certeza. Estou vivendo esse momento aqui, estou vivendo esse momento com expectativas, com a minha mente intranquila quanto a tantas coisas, mas nada disso me importa, porque o que me espera logo ali é perfeito, é melhor. Então eu posso passar por isso, eu posso passar por essas coisas, eu posso passar porque eu não estou sozinho. Aquele que morto estava, agora vivo está atuando na minha vida, está lutando as minhas lutas, está comigo a cada momento, e eu sinto isso. Não é uma teoria, não é o que algo diz, não é algo filosófico, mas eu vejo isso, eu sinto isso. E se você não tem experimentado isso, está faltando você entregar a tua vida ao Senhor Jesus e crer nele como Senhor e Salvador da tua alma. Então eu quero concluir esta reflexão com as palavras de Davi,
no Salmo 30, versículo 11 e 12. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus e te darei graças para sempre. Você está disposto a dar graças ao Senhor para sempre? Mas você precisa tomar uma decisão enquanto é tempo, entregar o teu coração, entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Se alegre, porque a sua vitória Jesus já conquistou para você. Você só precisa tomar posse dela. E você vai tomar posse dela quando você crê na vitória que o Senhor tem preparado para você. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre as trevas, a vitória sobre o inimigo da tua alma, porque a tua alma a Cristo pertence. Mas enquanto ainda há tempo, trabalhe pelo seu salário celestial, onde você terá a vitória definitiva sobre o mundo. Feche os seus olhos. Alguma coisa o Espírito Santo, algo o Espírito Santo de Deus ministrou ao teu coração. Algum momento o Espírito Santo de Deus te incomodou mais. Em algum momento ele te chamou a atenção. E nesse instante você tem que fazer uma escolha. Ignorar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração ou aceitar isso como uma verdade. Como uma verdade que vai gerar vida e não morte mais em você. O que o Espírito Santo quer produzir na tua vida é uma vida em que você vença o mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu preciso perguntar. Você não precisa se identificar com ninguém ou para ninguém, mas você vai dar um sinal, levantar a mão. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você ainda não fez isso, você vai levantar a mão para os céus, pedindo socorro ao Senhor Jesus. Se alguma área da tua vida precisa da intervenção divina, se alguma área da tua vida está morrendo e você precisa que Jesus ressuscite essa área da tua vida, pode ser o amor, pode ser a paz, pode ser a sua dedicação ao Senhor. Eu não sei o que é, mas você sabe, porque Deus já revelou o teu coração. Então, se você necessita que alguma área da tua vida seja ressuscitada, que o Senhor faça parte dessa área da tua vida, levante as mãos. Eu estarei orando por você onde você está. A palavra de Deus é muito precisa. E chegará um dia que o Senhor há de se apresentar e Ele não dará mais oportunidade, porque todas elas foram dadas. Ele simplesmente retornará para levar a noiva, a sua igreja. Quem fez a escolha, fez. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem foi liberto, foi liberto. Não haverá mais oportunidades. Mas pode ser que antes disso ocorrer, chegue um momento, o teu momento, o momento em que você não terá mais oportunidade, porque o teu momento aqui na terra acabou. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Enquanto é tempo, é necessário se arrepender e entregar essa área da tua vida que precisa ser entregue ao Senhor. Então, pela última vez nesta noite, eu pergunto: alguém quer entregar alguma área da sua vida ao Senhor Jesus? Só levante a mão
eu estarei orando por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Isso é uma decisão de vida. É vida ou morte. Talvez as coisas estejam ocorrendo na tua vida e está ocorrendo por causa de falta de atitude tua. E essa falta de atitude é por causa de uma opressão. O inimigo não tem permitido você tomar a atitude que é necessária. Então, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua oportunidade. Não se preocupe com as pessoas, porque é Cristo que está olhando para o teu coração. Oremos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida da minha irmã. Pai, que o Senhor esteja tomando a sua vida como um todo. Tu sabes aquilo que passa no coração, no íntimo dela, Deus. Mãe, irmãos, filhos, cônjuges, ninguém tem a condição de saber aquilo que está no íntimo dela. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre com a tua providência, Deus. Que o Senhor esteja agindo, atuando na raiz de cada problema. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu coloco a vida de Simone em tuas mãos. Que o Senhor manifeste o teu poder. Que o Senhor traga, ó Deus, todo aquilo que é necessário para a vida dela. Traga cura espiritual, ó Deus. Traga cura emocional, ó Deus. Que o Senhor esteja atuando na vida dela, trazendo a libertação, trazendo a regeneração, trazendo, ó Deus, uma nova vida, para que ela possa viver uma vida agradável ao Senhor. E é isso que está no desejo do coração dela, ó Pai. Dê forças, dê orientação, dê visão espiritual, para que ela, enxergando todas as coisas, possa ter discernimento daquilo que vem da tua parte, aquilo que não vem, ó Deus. Que o Senhor atue na vida dela e através da vida dela, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu dedico a minha irmã ao Senhor, ó Deus. Ela pertence a Ti, ó Deus, para o louvor da Tua glória. A vida dela está dedicando ao Senhor, colocando em Tuas mãos todas as áreas da vida dela, ó Deus. Tu sabes aquilo que necessita da intervenção do Senhor, e ela está te dando autoridade para isso, ó Deus. Entre com a tua providência. Eu te peço pela vida do Gael, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja atuando na vida desta criança. Em nome do Senhor Jesus, guarde, proteja. Que o Senhor esteja livrando, ó Deus. Brinde, ó Deus, que o Senhor esteja brindando a vida desta criança, ó Deus. Que o Senhor esteja atuando na vida dela, que o coração, a mente dela seja do Senhor, ó Pai, para o louvor da tua glória, ó Deus, e para a alegria, que ela seja a alegria do Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Graças nós te damos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amado Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida e por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Enquanto é tempo, ó Deus, que nós possamos nos arrepender de todos os nossos pecados, mas acima de tudo, que nós possamos viver novidades de vida, como novas criaturas, como pessoas que estão sendo preparadas de fato para viver a eternidade ao teu lado. Leve teu povo para os seus lares debaixo da tua paz e da tua presença, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Coração silencioso.